Paz e graça, irmãos. Está muito alto aí? Se leva. Vai controlando aí, David, por favor. Coloca um pouco mais de retorno aqui, Emanuel, por favor. Muito bem. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Texto que lemos no início, vamos ler mais uma vez. Mateus 6, do 5 ao 13. Podemos ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor, por favor. Mateus 6, do 5 ao 13, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, a nossa oração neste momento é que o Senhor seja engrandecido, o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas, nesta hora em que vamos refletir na tua palavra. Que o Senhor seja glorificado e santificado em nós. Ó Senhor, toma o meu coração e o coração de todos que me ouvem aqui presencialmente e aqueles que ouvem também através da live. Ministra, fala ao coração de todos nós através da tua palavra, Senhor. Reconheço que nada sou, nada sei, nada posso fazer sem ti. Sou um simples mortal, pecador, lavado pelo sangue de Jesus. Mas eu te peço, Senhor, nesta hora, que o Senhor venha me usar por tua graça, bondade e misericórdia, para a edificação das nossas vidas, para a glória do teu nome e expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, Senhor. Podem sentar. Muito obrigado. Crescendo com os meios da graça de Deus. Este é o tema que eu quero abordar hoje e também em meses seguintes, quando vou ministrar a palavra aqui na nossa igreja. Nesse ano de 2024, nós temos seguido uma direção de Deus e temos ensinado e abordado na igreja sobre a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja de Deus ou com o nosso próximo. Nesta noite eu quero também mais uma vez falar sobre este tema de comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E eu inicio hoje meu sermão lembrando que em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos salvos pela graça, por meio da fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele mostra que a vida cristã, ela começa pela graça, pela atividade soberana do Espírito Santo de Deus, agindo em nossos corações, nos regenerando, nos levando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, nos levando à conversão. E essa vida deve ser continuada da mesma maneira, pela graça de Deus. Isto
não significa que não existe qualquer atividade da parte do cristão. Pelo contrário, porque no próprio capítulo 2, no verso 10, aqui no contexto de Efésios, o apóstolo Paulo afirma que nós fomos salvos pela graça por meio da fé, regenerados, recriados em Cristo Jesus, para realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Em outras palavras, nós sim devemos participar também dessa obra, no que diz respeito à santificação das nossas vidas. Nós devemos crescer espiritualmente nesse processo de santificação, uma maturidade cristã, com o fim de nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia que passa. Nós aprendemos também nas Escrituras que o mesmo Deus que nos salvou pela graça, Ele é tão gracioso e tão maravilhoso e perfeito, que Ele também providenciou os meios da graça, para que em praticando estes meios da graça, nós consigamos desenvolver a nossa salvação e fazer as boas obras que Ele determinou, e assim prossigamos sempre crescendo, a cada dia, crescendo na graça, crescendo em santificação, crescendo em conhecimento de Deus, crescendo na semelhança de Jesus Cristo, se tornando cada vez mais parecido com Ele e alcançando essa maturidade espiritual. E quando você e eu utilizamos os meios da graça, nós percebemos os resultados em nossas próprias vidas, a saber, crescimento espiritual, maturidade, contentamento com Deus e em Deus, alegria em Cristo Jesus, paz interior, santidade e semelhança a Jesus Cristo. Se estas qualidades estiverem sendo praticadas, vivenciadas por você, haverá uma crescente comunhão com Deus na sua vida, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você está experimentando isso, você será fortalecido e encorajado a andar com Cristo. Você vai receber a força e o poder espiritual necessários para vencer a tentação, para vencer o tentador, para vencer o pecado, para vencer as lutas contra Satanás. E você vai obter ajuda indescritível em cada momento e em cada aspecto, em cada área da sua vida. Você vai ser fortalecido no Senhor e receber a ajuda que vem do alto. Tudo isso, se você e eu estivermos praticando dia após dia os meios da graça que Deus, por sua graça, providenciou para nós. E o que são os meios da graça? O dicionário Aurélio define a palavra meio como um recurso empregado para alcançar um objetivo. Logo, os meios da graça são instrumentos ou recursos que o Deus gracioso nos dá, nos transmite, para que possamos alcançar as bênçãos que Ele tem para nós, a maturidade cristã, a semelhança com Jesus Cristo. Os teólogos definem os meios da graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, da sua morte. Então, os meios da graça são esses recursos visíveis, comuns, simples, são coisas simples do Evangelho, mas é através desses recursos que Jesus transmite a mim e a você como sua igreja os benefícios da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. E quais são esses meios da graça que eu quero começar a pensar a partir de hoje com vocês? Os estudiosos apresentam vários meios da graça de Deus, e alguns até os dividem entre os meios particulares, ou seja, aquele que você pratica, exerce sozinho na sua casa, e também os meios públicos, que você exerce junto com o povo de Deus, junto com a igreja de Deus, na sua comunidade de fé. Mas eu gostaria de tentar resumir e de maneira didática, destacar aqui
alguns que eu considero mais comuns. E de maneira didática também, eu preparei aqui para nós um PowerPoint para que a gente visualize, que tem gente que aprende mais vendo do que ouvindo, ou soma, ou escutar como ver, e a gente aprende. Então, quais são esses meios da graça que eu quero falar hoje e também, quem sabe, mais uns 2 dias? Vamos lá. Aí eu criei deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu criei uma siglazinha, né? OMC, né? Acho que todo mundo, para ajudar você a lembrar, todo mundo a partir da pandemia ficou conhecendo uma instituição internacional chamada OMS, né? É a Organização Mundial da Saúde. Lembra na pandemia? Que era quem ditava as regras, que era quem dizia o que ia acontecer, o que estava acontecendo e tudo mais, como a gente devia proceder. Então, para ficar um pouco parecido, eu criei então OMC. Quais são os meios da graça? O que significa o O? Oração. Oração ao Pai. Qual é o outro meio da graça? Meditação na palavra de Deus. E qual é o outro meio da graça? Comunhão com a igreja de Deus. Vamos repetir comigo? OMC. Vamos lá. OMC. Meditação. Oração. Meditação na palavra de Deus. E C, comunhão com a igreja de Deus ou com o povo de Deus. Ou seja, com a pessoa que está aí próximo de você, com os seus irmãos, com os nossos irmãos. Então, para ajudar você a gravar, meios da graça de Deus, OMC, oração, meditação na palavra e comunhão com o povo de Deus. Eu estou aqui resumindo para tentar ensinar de forma mais prática, mas entendam que no meio da graça da oração, por exemplo, ela deve ser desenvolvida tanto em particular, como publicamente também, ou seja, em comunhão com outros irmãos, aqui no culto público, na quarta-feira, por exemplo, de noite, na quinta-feira de manhã, por exemplo, na oração dos homens, na segunda de noite tem a oração dos jovens e adolescentes, na terça-feira de tarde tem oração para toda a igreja. Então a oração deve ser praticada de maneira particular em sua casa, mas de maneira pública também, com muitos ou com poucos irmãos, mas compartilhando com outras pessoas em comunhão. Então a gente vai perceber que esses meios da graça, eles acabam se entrelaçando, eles são interdependentes, não são independentes um do outro, né? Aí quando a gente vê também a meditação, quando eu falo meditação na palavra de Deus, está implícito aqui a leitura e o estudo da palavra de Deus. A leitura individual, mas o estudo também coletivo, de maneira sistemática, que deve ser desenvolvido lá na sua casa, o estudo, a leitura e a meditação, que ler e meditar são duas coisas diferentes, né? Então estudar, ler, meditar na palavra do Senhor, mas também publicamente, nos cultos que nós temos aqui, como na escola bíblica dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus sistematicamente, né? Nos agrupes, onde a gente estuda também a palavra de Deus em pequenos grupos. E na comunhão, eu entendo que aqui inclui também a comunhão pública, né? Principalmente na grande congregação, mas a comunhão também nos pequenos grupos que se reúnem nos lares, né, nos nossos agrupes e também nos ministérios, pessoas que se reúnem com dons para servir naquele determinado ministério e que acabam desenvolvendo também a comunhão ali com os irmãos, bem como o serviço ao próximo com os dons que Deus nos deu. De forma que esses meios da graça, eles são interdependentes, eles se relacionam entre si. Eu tenho sentido o desejo de refletir com os irmãos sobre esses meios da graça de Deus para o nosso crescimento em Cristo Jesus como indivíduo, mas como igreja local também. São coisas simples que eu quero falar, são coisas simples do Evangelho, que você talvez já tenha escutado estudos ou muitas pregações sobre isso, que você já conhece o tema. Mas a grande questão, e o que eu quero estar trazendo isso à tona de novo, é que a gente precisa praticar isso. Não só conhecer, mas a gente precisa viver essas coisas. Porque parece que tem muita gente que está querendo ouvir muitas
muitos ensinos complexos e difíceis, e é importante também ouvi-los, é importante também aprender coisas mais complexas da Bíblia, mas antes de aprender coisas mais complexas, nós temos que praticar, que viver aquilo que é mais comum, mais simples da fé cristã. E é sobre essas coisas que eu quero falar. E hoje à noite nós vamos ver o primeiro na lista que eu coloquei, né? Não é o primeiro no sentido que é mais importante ou menos importante, mas na lista que eu coloquei, nós vamos ver sobre a oração. E quem é que nos ensina de maneira mais clara e profunda sobre a oração, sobre uma vida de oração? É o nosso Mestre, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E por isso é que eu li com vocês Mateus capítulo 6, onde no Sermão do Monte, Jesus dá esse precioso ensino sobre oração. Entenda que a oração que Jesus ensinou, que é conhecida mundialmente, né, praticamente no mundo todo, como o Pai Nosso, não é algo para a gente aprender, decorar e apenas ficar repetindo, né, sem refletir no que está dizendo, mas repetindo várias vezes, a gente então está orando ou rezando aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus trouxe aqui princípios que vão nortear a nossa vida de oração contínua, perseverante e profunda. Então são esses princípios que Ele quer nos ensinar quando Ele trouxe a oração do Pai Nosso, e são nesses princípios que eu quero refletir com você nesta noite, né? Dizendo que o nosso gracioso Deus, em sua infinita graça, providencia os meios da graça para que possamos prosseguir crescendo uma maturidade espiritual e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E olhando então para o texto que Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 6, né, para esse meio da graça que é a oração, vamos aprender um pouco desses princípios. O primeiro princípio está no versículo 5, e eu chamo aqui de: nós não devemos orar com hipocrisia para aparecer. Esse é o primeiro princípio. Não devemos orar com hipocrisia para aparecer, para ser visto pelos outros. É o que Jesus diz no verso 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens ou pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então Jesus diz aqui que nós não devemos orar com hipocrisia, não devemos orar como os hipócritas. E aqui ele faz uma referência aos judeus, os fariseus, que gostavam de orar publicamente nas esquinas, na sinagoga, né, com orações bonitas e eloquentes, mas com palavras vazias de coração, palavras apenas bonitas da boca para fora. Jesus diz: não orem assim, não orem para que os outros vejam, não orem para aparecer. É isso que Jesus está dizendo. Eles oravam apenas para que os outros os vissem. Jesus diz que Deus não ouve nem atende esse tipo de oração, porque a recompensa para esse tipo de oração é somente ter uma aparência de piedade, parecer ser uma pessoa piedosa, mas na verdade não é, né? E quando oram e recebem apenas o elogio dos outros, porque olham, escutam a oração e dizem: aquele homem ou aquela mulher ora bonito, sabe orar bonito, mas o coração deles estava vazio. Jesus disse que nós não devemos orar assim. Amém, queridos? Então esse é o primeiro princípio que eu quero trazer aqui: não orar para aparecer, não orar com hipocrisia. E o segundo princípio que nós vemos aqui está no verso 6, que a oração é momento de intimidade com Deus. A oração é um momento de você ter intimidade com o seu Pai, de você estar mais próximo do seu Pai celestial. E aí ele diz: quando você orar, verso 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então Jesus nos ensinou a começar nossas orações reconhecendo o que Deus é. Quem é o Deus a quem nós oramos? Quem Jesus chama de Deus aqui, a quem nós devemos orar? Ele é o nosso Pai
um Pai amoroso, um Pai que nos convida a estar na sua presença, a entrar na sua comunhão, na sua intimidade, a estar próximo dele. E ele é um Pai que realmente se importa conosco. Então, quando você for orar, abre a porta do seu quarto, ou pode ser na sua sala, pode ser lá no jardim, pode ser lá no quintal, pode ser até no banheiro, não tem problema. Fecha a porta, fica sozinho, tenha um lugar, escolha um lugar para você ficar sozinho, para você falar com o seu Pai, falar com íntima comunhão com o seu Pai amoroso. Então, nas palavras de Jesus, a oração é esse momento de intimidade com Deus, que devemos desenvolver uma vida de oração no nosso a sós com Deus, em nosso lar, em nossa casa, na nossa intimidade, no nosso lugar secreto, no nosso monte com o Senhor. Devemos desenvolver essa vida diária com o Senhor. E que quando mantemos esse tipo de relacionamento com Deus, com um Pai que nos conhece profundamente e que nós conhecemos a Ele também, as nossas orações são ouvidas e são respondidas por nosso Pai Celestial. E é claro que isso aqui não exclui a oração pública e comunitária. Não é isso que Jesus está dizendo, que a oração só é ouvida se for no secreto lá com o seu Pai, lá dentro do seu quarto. O que Jesus está condenando aqui é exatamente a hipocrisia dos fariseus, que quando oravam publicamente era para aparecer. Mas é um princípio: ore também no secreto, ore também no seu quarto, ore também na sua intimidade com Deus, tenha o seu momento a sós com Deus. Procura ter na sua agenda diária um momento para você dedicar ao Senhor, para você falar com o Senhor e você ouvir ao Senhor. E eu pergunto, irmãos, isso é coisa tão simples, mas eu preciso perguntar: você tem desenvolvido isso? Você tem orado na sua casa? Você tem lido a Bíblia na sua casa? É tão simples isso, mas a gente relaxa, a gente não pratica, a gente esquece, a gente coloca as coisas, as atividades do dia a dia acima disso. E a gente acaba passando o dia inteiro sem dar uma palavra com o nosso Pai. Passa uma semana sem dar uma palavra com o nosso Pai. É verdade ou não é? Qualquer coisa que aparecer uma atividade hoje, eu não vou ter tempo de orar. Já acordei de manhã com uma lista enorme de atividade para resolver. Vou resolver primeiro essas coisas. No final do dia eu paro para falar com o meu Pai. Aí chega no final do dia, você está cansado, cansada, e aí nós estamos dando o resto ao nosso Pai. E Ele não merece isso. Ele merece ser o primeiro e não o último. Ter a primazia e não o último lugar em nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Então, é uma coisa simples, mas que muitos de nós negligenciamos em nossas vidas. Nosso Pai gracioso, nosso Deus gracioso, Ele providencia os meios de graça para que a gente possa continuar crescendo na graça, na maturidade espiritual, para nos parecermos com Jesus. E o terceiro princípio aqui, desse meio de graça da oração, é que nós não devemos orar fazendo vãs repetições. Veja o que ele diz no verso 7 e 8. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos aqui são pessoas que não conheciam a Deus, que não temiam a Deus, que não buscavam a Deus. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Por quê? O seu Pai Celestial, o Pai de vocês, Ele sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Isso não é maravilhoso, irmãos? Se a sua oração for uma oração de petição, que necessariamente a gente não só tem que orar a Deus para pedir alguma coisa, mas para conversar e ter comunhão com Ele. Mas se a sua oração for uma oração de petição, antes de você pedir, o seu Pai já sabe o que você precisa. Não é maravilhoso isso? Às vezes nem nós mesmos sabemos o que estamos precisando de fato, mas Deus sabe. E Ele entende as nossas orações mais complexas e mais confusas às vezes. Às vezes a gente está pedindo uma coisa e Ele sabe que a gente precisa de outra. Ele diz: não, eu vou te dar outra coisa, meu filho. Essa aí não vai servir para você não. Ele tem algo melhor para a gente.
Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Jesus está dizendo que nós não devemos fazer como os pagãos. Nós não devemos fazer como pessoas que não conhecem essa paternidade divina, que não têm essa comunhão, essa intimidade com Deus, que fazem rezas, repetindo frases vazias, sem parar, por acharem que Deus vai responder suas orações por repetirem as mesmas palavras várias vezes. Mas pelo contrário, nós temos que na oração conversarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, manter um diálogo, não só falar, mas ouvir também a Deus falar. Nós precisamos desenvolver isso, e a gente só consegue ouvir a Deus e falar com Deus se a gente praticar isso diariamente. Se a gente tornar isso na nossa vida uma prática diária. Amém, queridos? Muito bem, a oração é um desses meios da graça. E um outro princípio fundamental que Jesus nos ensina aqui, está no verso 9 e 10, é que nós devemos orar priorizando o reino de Deus e a vontade de Deus acima da nossa vontade. Isso não é tão fácil. Quando a gente for orar, a gente priorizar o reino de Deus e a vontade de Deus acima da nossa vontade e daquilo que nós precisamos ou queremos ou pensamos. Jesus ensina que nós devemos conversar com o nosso Pai Celestial, não pensando só em nós mesmos, mas também no nome e no reino do Pai. Isto é, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa oração. O nosso costume, mau costume, é orar só quando precisa, orar para pedir. E quando a gente vai orar, a gente já está pedindo. Imagine aí você que é pai, você que é mãe. Se toda vez, quando você chegar próximo do seu filho ou da sua filha, e você quiser conversar com ele ou com ela, assim que você chegar para conversar, se aproximar do seu filho ou da sua filha, ele já abre a boca para pedir uma coisa a você. Imagine isso. A gente faz isso com Deus. Só para orar, para pedir alguma coisa. Mas Jesus está dizendo, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa oração. E aí, Ele diz que nós devemos pedir, primeiro, para que o nome do nosso Pai seja santificado em nossas vidas. Está aí no versículo 9. Vocês olhem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E é importante observar que na oração, nos princípios da oração que Jesus ensinou, esse pedido vem em primeiro lugar, porque é primordial, é importante que Deus santifique o seu nome. E santificar tem o sentido de separar, E de que maneira nós queremos que Deus santifique o seu nome? De que maneira o seu nome, o nome de Deus, deve ser separado ou santificado? Um autor explica isso como sendo um pedido para que Deus haja de uma maneira que demonstre visivelmente a sua santidade e a sua glória a todas as pessoas, em todo o mundo. Então é como se a gente tivesse pedido, Senhor, manifesta a tua santidade, manifesta a tua glória para todas as pessoas que estão próximas de mim, todas que eu convivo e que eu conheço. Manifesta a tua santidade em toda a terra, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. Priorizando Deus acima de nós mesmos. E ao vermos que o pedido santificado seja o seu nome vem primeiro na oração, nós entendemos isso, que Jesus remove o foco de nós mesmos e volta a atenção para Deus. Que nós devemos tirar o foco de nós mesmos quando vamos orar e colocar o foco e a atenção em Deus, porque tudo se trata dele em primeiro lugar. A sua santidade, a sua glória, a sua obra nesse mundo vem em primeiro lugar, porque Deus, Ele é santo e Ele é digno de honra e de glória e de louvor, e a prioridade da nossa vida deve ser glorificar ao Senhor e pedir que o nome dele seja santificado. E quando nós estamos pedindo isso, irmãos, nós estamos pedindo, Senhor, revela a tua santidade em mim, revela a tua santidade a partir de mim, através da minha vida, do meu testemunho, da minha santificação
criação, que a santidade do Senhor e a glória do Senhor seja revelada. Amém, queridos? Porque Deus, Ele é santo e Ele revela a sua santidade e a sua glória como Ele quiser, em toda a sua criação. Mas Ele também decidiu que quer revelar a santidade dEle em você e em mim. Como isso acontece? Me fazendo uma pessoa santa, eu e você buscando ser santo, lutando, fazendo a nossa parte na santificação, cooperando com o processo de santificação que o Espírito Santo gera em nós e que a palavra de Deus gera em nós, e que as pessoas vejam e conheçam o Deus Santo através de você e através de mim, através do nosso testemunho. Então, é uma oração que eu estou priorizando Deus, mas eu estou pedindo que Ele faça, que Ele seja glorificado e santificado através da minha vida. Então traz também uma responsabilidade para mim. Você já pediu isso ao Senhor? Deus deve estar em primeiro lugar em nossa oração. Jesus disse que nós devemos pedir também que o reino de Deus seja estabelecido na terra, aqui e agora. Verso 10, parte A: venha o teu reino. Venha o teu reino. E esse pedido, venha o teu reino, tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Porque a gente sabe que quando Jesus voltar na sua parousia, Ele vai implantar o seu reino cabalmente. Ele vai completar a sua obra e implantar o seu reino sobre toda a sua criação. Isso nos inclui todas as nações do mundo, todas as nações da terra. Então Ele vai implantar o seu reino, e a gente tem que pedir isso também. Senhor, venha o teu reino. Volta, Jesus, implanta o teu reino aqui na terra. Seja glorificado, ó Deus, entre toda a terra, entre todos os homens, entre todos os povos. Mas vem o teu reino, expressa não somente esse desejo, mas o desejo na oração que os crentes têm, de que o reino de Deus ele se estabeleça, se espalhe, se expanda cada vez mais em todo o mundo, aqui e agora. Então é importante que em nossas orações nós tenhamos essa mentalidade de reconhecer os propósitos de Deus e a prioridade do reino de Deus, e que nós nos preocupemos em promover esse propósito de Deus, de expandir e de implantar o seu reino em todas as nações. Mas como é que isso acontece? Em primeiro lugar, o reino do Senhor deve ser evidenciado em minha vida. Quando eu digo vem o teu reino, eu estou dizendo reina em mim. Sabe como é que o reino de Deus ele está sendo implantado? Lembra quando Jesus chegou e disse: o reino de Deus já é chegado a vocês, já chegou, já começou, e ele está sendo implantado até quando ele voltar e ele concluir a sua obra. Sabe como é que ele está sendo implantado? Quando você se converteu e você se dobrou ao senhorio de Jesus, ao Rei dos Reis, então o reino de Deus se estabeleceu no seu coração. E aí, esse reino ele tem que tomar conta cada vez mais da nossa vida, do nosso coração. Então, vem o teu reino, é pedir a Deus que Ele reine em minha vida, que eu seja um crente fiel, que eu seja um crente obediente, que eu seja um crente sincero, que a minha vida seja governada por esse rei, que eu seja um súdito de Jesus Cristo, fiel aos seus mandamentos, às suas ordens, aos seus decretos, à sua palavra, e que esse reino ele venha no meu coração, não apenas em palavras, mas nas ações que eu tomo, nos pensamentos, em toda a minha vida, todo o meu ser, seja governado pelos princípios do reino do Senhor Jesus. Amém? Amém. E em segundo lugar, esse domínio do Senhor, esse reino, deve se expandir em toda a terra, à medida que pessoas que nós conhecemos, pessoas que convivem conosco, eles vão também conhecendo esse reino através de nós, olhando para as nossas vidas, para o nosso testemunho e dizendo assim: rapaz, esse homem ele vive de uma maneira diferente, essa mulher ela tem valores diferentes, tem princípios diferentes que norteiam as suas decisões e as suas atitudes. O seu comportamento é diferente do meu e da maioria. Tem alguma coisa diferente, e que as pessoas vejam essa diferença e percebam que o nosso reino não é deste mundo. Amém, irmãos? Que nós não seguimos as ordens, aos valores, aos princípios, às normas, aos mandamentos, aos ditames desse mundo, porque o nosso reino não é daqui.
é celestial, e o nosso rei não é dessa terra, é Jesus, é um rei celestial. Então que as pessoas vejam em nós e tenham desejo de também participar desse reino. E aí nós convidamos as pessoas para participar do nosso reino, do reino que a gente pertence, do reino de Cristo, com as nossas palavras, com a proclamação do Evangelho e com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Então venha o teu reino, é dizer: Senhor, reina em mim, mas abre também o coração dos meus entes queridos, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas da universidade, do trabalho. Abre o coração deles, reina também, expande o teu reino a partir de mim, ó Deus, que eles conheçam também o Rei Jesus, que eles se tornem também súditos do Rei Jesus Cristo, que eles recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ontem, no dia do amigo, nos nossos agrupes, era isso que nós estávamos fazendo, convidando nossos amigos para as nossas casas, para que eles convivessem conosco, celebrassem a Deus conosco, louvassem a Deus conosco, ouvissem a palavra de Deus, e que o reino de Deus pudesse chegar também nos seus corações. É isso que a gente faz quando a gente leva um amigo, quando a gente convida um familiar para os nossos agrupos para ouvirem a palavra. É isso que a gente faz quando você traz um parente, um amigo seu, para vir aqui à igreja para ouvir a palavra, porque é pela palavra que a fé nasce no coração, que o Espírito Santo trabalha, regenera, gera fé, gera conversão. É pela palavra que nós ouvimos que nós somos salvos e que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Nós saímos do reino do pecado para o reino de santidade. Nós saímos do domínio do mal para o domínio do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Então, o reino tem que estar em nós e através de nós, nas pessoas com as quais nós convivemos, esse reino também pode ser implantado. Então, Deus deve estar em primeiro lugar em nossa oração. E Jesus ainda diz que nós devemos pedir, além de santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Estão vendo como a prioridade é Deus e não a gente? Na oração, nos princípios que Jesus ensina aqui, seja feita a tua vontade, é pedir a Deus que Ele faça o que Ele deseja, que Ele faça o que Ele quiser. Parece até estranho isso, né? Porque Deus faz o que Ele quer. Deus é soberano. Deus é o Criador do céu e da terra. Apenas com a sua palavra Ele diz: haja luz, haja firmamento. Então Ele cria, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Nos seus decretos soberanos, tudo está se cumprindo e tudo vai se cumprir, quer eu ore ou não, quer você peça ou não. Ele é soberano, Ele é Rei soberano. Mas há outro aspecto da vontade de Deus que chamamos de sua vontade revelada. Essa é a vontade de Deus que Ele revelou aqui na sua palavra. E essa vontade que Ele revelou na sua palavra, a sua vontade, Ele não nos impõe, não nos obriga a fazer. Ele nos ordena a fazer. Mas nós podemos obedecer ou não? É ou não é? Nós podemos fazer a vontade de Deus ou não? Por exemplo, é a vontade de Deus que nós falemos a verdade em amor uns com os outros? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas o crente pode mentir? Não deve, mas pode. Aí Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, nem tudo edifica. Então eu só vou fazer o que convém, o que é lícito e o que edifica. Mas não é a vontade de Deus? É, mas tem crente que desobedece? É a vontade de Deus que nós não cometamos adultério? Sim, está lá, é um mandamento: não adulterarás. Mas não tem gente que adultera? Então desobedece à vontade de Deus. É a vontade de Deus, por exemplo, que nós não nos embriaguemos? Sim, Efésios 5,18 diz isso. Mas tem crente que se embriaga? Infelizmente tem, mas está desobedecendo à vontade de Deus. Então, quando a gente diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, aí eu estou dizendo: Senhor, mesmo que eu tenha vontade de mentir, mas que a tua vontade seja feita. Não deixa eu mentir, me livra da mentira. Mesmo que eu tenha vontade de adulterar, mas me dá livramento, Senhor, me dá graça e poder para eu não adulterar. Mesmo que eu tenha vontade de me embriagar, mas Senhor, me livra da bebida e da embriaguez. É isso que a gente está pedindo, que a vontade dele seja feita e não a nossa própria vontade, quando essas vontades são pecaminosas e contrárias à palavra do Senhor. É claro, tem vontade nossa,
que a gente pode pedir: Senhor, faz isso para mim. E Ele é Pai, né? Ele faz. Se vai fazer bem, se não é contrário à sua vontade, se não é pecaminoso o seu desejo, Ele também faz as nossas vontades. Logo, nós devemos orar: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Jesus nos deu o maior exemplo disso lá no Getsemane, né? Em sua humanidade, Ele ainda disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E no final foi a vontade do Pai que se cumpriu na vida do Filho. Logo, é assim que devemos orar também, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo o direito de Jesus de governar, de reinar, de mandar. Não tem jeito quando está perto de completar 18 anos, aí diz: meu amigo, completar 18 anos esse ano, agora quem vai mandar no meu nariz sou eu mesmo, nem meu pai, ninguém manda em mim mais. É ou não é? Tem gente que pensa assim, né? O crente nem no nariz dele ele manda, quem manda é Jesus. Tem homem que gosta de dizer: aqui na minha casa quem manda sou eu. Aí tem um irmão aqui que ele gosta de brincar com isso, aí diz: pastor, na minha casa quem manda é Jesus. Não sou eu não. Jesus é quem governa. E quando a gente diz: vem o teu reino, faça-se a tua vontade, a gente está dizendo: Senhor, o Senhor tem o direito de governar em minha vida. Senhor, que a minha vontade seja conforme a tua, se conforme com a tua. Isso é uma demonstração da nossa confiança que Deus sabe e tem o que é melhor para as nossas vidas. Isso é uma demonstração de submissão plena à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada na palavra, aos seus caminhos e aos seus propósitos. Reine em mim e faça em mim a tua vontade. Olha como Jesus nos ensina a orar. Você já orou assim? Você tem orado todo dia assim? Eu vou confessar aos irmãos que eu li e reli esse texto algumas vezes, há uns meses atrás, sei lá, um mês, 2 meses atrás. E a partir daí eu comecei a dizer: Senhor, eu vou orar o Pai Nosso agora. Toda vez que eu começar a minha oração, aí eu chego aqui, mesmo quando eu me ajoelho com os irmãos no culto de oração matutino na quinta-feira de manhã, eu começo dizendo assim: Senhor, Pai, santifica o teu nome na minha vida. Aí eu começo a falar as coisas que Deus precisa santificar na minha vida. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Aí eu começo a pedir: Senhor, reina nisso, reina naquilo, reina. Começa a pedir que o Senhor reine na minha vida, de maneira consciente, não é uma reza, né? Aí só depois é que eu vou para fazer os pedidos, mas primeiro eu peço que Deus reine, que Deus seja santificado e que Deus faça a vontade dele na minha vida, na minha família, no ministério que Ele me deu, na igreja que Ele... Então eu estou fazendo oração agora, quando eu estou no a sós com Deus, seguindo essa direção que Jesus deu aqui, esses princípios que Jesus deu no Pai Nosso. Mas aí, vamos ver um outro princípio, o quinto princípio. Nós devemos orar para que Deus seja o nosso provedor. Então, primeiro Deus, aí depois eu vou começar a falar, pedindo para mim. Qual é o versículo 11, que é que ele pede? Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, é o pedir ao Senhor: Senhor, faz a provisão de cada dia, supre as minhas necessidades. E o mais óbvio aqui, entendimento mais claro, é que esse pedido é que Deus nos sustente fisicamente, que supra as nossas necessidades materiais. E como crentes, nós temos que reconhecer que Deus é o nosso provedor. Temos que confiar nele para atender às nossas necessidades diárias. E nesse sentido nós entendemos que é Ele quem nos dá capacidade, saúde, inteligência e torna o nosso trabalho frutífero. E é Ele que às vezes até Ele supre as nossas necessidades físicas ou materiais de maneira milagrosa, fazendo coisas que nós nem esperávamos, nem sabíamos, é ou não é? Você já teve experiência assim? Senhor, eu nem esperava, mas o Senhor abriu essa porta. Senhor, eu nem estava esperando, mas o Senhor me fez fazer essa venda. Senhor, esse cliente chegou, eu nem esperava que ele chegasse. Essa semana eu estava conversando com o irmão e ele disse: pastor, estou fechando um negócio e vai ser um negócio grande. E eu nem esperava, já foi uma outra pessoa que indicou e o cliente vai me procurar. Vamos orar? Eu digo: vamos orar agora, irmão, para fechar esse negócio. E a gente ora e pede a Deus, mas reconhecendo que é Deus que está fazendo.
Estava conversando com outra pessoa, e essa pessoa disse: pastor, eu sou muito feliz, eu fico alegre, porque eu sei que Deus está me abençoando para abençoar também. Ele me dá para poder dar, para abençoar, investir na obra do Senhor. É uma forma de eu contribuir com a obra de Deus. Então é isso, a gente reconhece que é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem abre as portas. E às vezes Ele faz o impossível, Ele abre a porta onde não existe porta. Amém, queridos? Você já teve experiências assim? E temos que orar também, então: Senhor, supre as nossas necessidades, nos dá o pão de cada dia. Mas eu acredito que pedir o pão de cada dia não é só estar pedindo por necessidades físicas ou materiais. Porque um pai bom de verdade, ele não só dá comida para os filhos comer, ele não só cuida das necessidades materiais do filho, não é? E como Jesus apresenta Deus aqui como pai, eu creio também que Deus, ele supre não só as necessidades materiais, mas as necessidades emocionais, espirituais, relacionais. Ele cuida de nós como um todo, ele supre todas as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a bondade de Deus, a graça de Deus, ele diz lá em Romanos 8,32: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, quando ele diz todas as coisas, eu entendo que são todas as coisas. Se Deus deu Jesus, se Ele não poupou nem o seu próprio filho, que morreu na cruz por nós, como Ele não nos dará também? Será que Ele não nos dará também tudo o que nós precisamos? Não suprirá todas as nossas necessidades? O que vocês acham? Claro que sim. Ele não vai fazer as nossas vaidades, mas as nossas necessidades Ele supre. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E todas, para mim, são todas: materiais, emocionais, espirituais, né? Tiago diz lá no capítulo 1, no versículo 17 de sua carta, que Deus é nosso Pai e é o doador de todas as boas dádivas. Eu entendo que tudo que nós temos de bom, tudo que acontece de bom e tudo que recebemos de bom nessa vida, vem do Pai Celestial. Amém, queridos? Tudo que vem de bom vem de Deus. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. Até as coisas aqui do meu coração que prestam, foi Deus que me deu. Foi Ele que colocou. Mas as coisas ruins não foi Ele não. Fui eu mesmo, o meu pecado que cavou e que buscou essas coisas. Mas toda boa dádiva vem do nosso Pai Celestial. Então Deus já satisfez a nossa necessidade espiritual de perdão, de salvação, de restauração, de reconciliação, de regeneração, de justificação, de santificação. Ele já supriu essas necessidades em Cristo Jesus. Mas Ele não para por aí. Ele é maravilhoso, Ele é um Pai maravilhoso e abundante. Jesus diz lá em João 10, que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Eu entendo que vida abundante é uma vida que não tem fim, é uma vida eterna que Jesus nos deu, mas é uma vida também aqui e agora, na presença do Pai, na presença de Deus, participando do reino de Deus, das coisas de Deus, sendo contente, sendo revestido da graça de Deus, crescendo em Cristo Jesus e tendo tudo o que nós precisamos, sendo supridos pelo Senhor, e nós vivemos com contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Tem coisa melhor do que viver contente. Viver contente é se contentar com aquilo que Deus dá. E se você crê que Deus é seu Pai, se você ora ao seu Pai, Ele lhe dá o que você necessita, o que você precisa. E eu e você temos que ter esse contentamento e todo dia dizer: Senhor, obrigado. Eu pedi o pão de cada dia e o Senhor tem me dado o pão de cada dia. O Senhor tem me dado o maná de cada dia. É Ele quem nos sustenta. É Deus quem nos sustenta em todas as áreas. E quando nós pedimos isso, nós estamos sendo humildes, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo nem me sustentar. Nem o pão de cada dia eu consigo, se não for o Senhor comigo. Seja o princípio, nós devemos orar para que Deus nos perdoe e nos capacite a perdoar. Verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos que, na nossa oração, pedir perdão. Preste atenção, queridos. Quando nós nos convertemos, nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. E nessa hora, nós já fomos justificados e salvos
pela graça de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus. Eu não preciso mais ficar pedindo perdão outra vez para ser salvo, porque eu já sou salvo. Amém? Agora, na verdade, quando nós somos justificados pelo sangue de Cristo, diante do tribunal de Deus, nós não nos tornamos perfeitos, é ou não é? E aí, nós ainda temos a nossa natureza carnal, que nos leva a pecar contra Deus. E aí nós estamos sujeitos a pecar. Nós não devemos pecar, mas nós estamos sujeitos por causa da nossa fraqueza, da nossa humanidade, da nossa carnalidade, da nossa natureza carnal, que ainda está aqui em nós. E aí, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão. Por isso Jesus ensinou, então, peça perdão. Não para ser perdoado, para ser salvo, mas perdão pelos pecados de cada dia que você comete. E se nós cometemos pecado, não só em ação, mas também até em pensamento, até pelo que falamos, e até pelo que deixamos de fazer, o pecado da omissão, é difícil a gente passar até um dia sem pecar. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros. Então nós temos que orar e pedir perdão por esses pecados, para que possamos conseguir, mesmo sendo falhos e pecadores, manter essa comunhão contínua com o nosso Pai, através da oração, porque quando nós pedimos perdão, o Senhor é poderoso para nos perdoar, como João diz em 1 João 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado algum, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele diz no verso 9, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa prática da oração pedindo perdão deve ser uma constante também em nossas vidas. E não só pedir perdão pelos nossos pecados a Deus, mas quando nós cometemos pecado também contra um irmão, nós temos que ir até aquele irmão, até aquela irmã e pedir perdão, porque pecamos contra ele ou contra ela. Essa é uma prática cristã que também Jesus ensina aqui, porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, o Senhor também não nos perdoa. Então, além de pedir perdão a Deus, temos que pedir perdão ao próximo quando pecamos contra ele, e temos que também oferecer perdão contra aqueles que pecam contra nós. Tudo isso faz parte da oração. Tudo isso é esse meio da graça chamado oração que nos proporciona. E por fim, o sétimo princípio é que nós devemos orar para que Deus nos livre das tentações e do mal. Verso 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus diz aqui que nós devemos orar pedindo ao Senhor que Ele não nos deixe cair em tentação, que Ele venha sobre as nossas vidas, que Ele cuide de nós, que Ele nos guarde e nos livre do mal ou do maligno. E sabemos que nós somos tentados, irmãos, por nossa natureza pecaminosa e pelo diabo, que é o tentador das nossas vidas. Nós não somos tentados por Deus. Tiago diz no capítulo 1 de sua carta, verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, Deus não tenta ninguém. Deus pode até provar os crentes, Ele nos coloca em provas para nos aprovar, mas a tentação vem dos nossos próprios desejos maus do nosso coração, e vem do tentador também, que é Satanás, que arma ciladas para nos derrubar. Ele nos tenta também para pecar e nos afastarmos de Deus. Mas o Senhor, Ele nos dá o livramento. Amém? E Jesus diz lá a Pedro, a Tiago e a João lá do Getsemane, vigiem e orem para não caírem em tentação. Porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós devemos orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. E nós temos que confiar que Ele nos livra do mal. Você já tem tido experiências assim? Eu tenho várias experiências na minha vida, só eu e Deus. E eu sei como Deus já me livrou de tentações e de ciladas do diabo, tentações da carne, e me livrou do mal deste mundo. Então Ele é aquele que nos livra, porque na parte B do verso diz assim, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre. Deus é poderoso
Deus reina, Deus governa, até sobre o mal, até sobre Satanás. Deus é rei, Deus é Senhor, Deus governa, até sobre os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa. Ele tem poder de nos guardar, de nos influenciar e de nos livrar de todo pecado, de toda tentação e de todo mal. Amém, queridos irmãos? Então é assim que nós devemos orar. Esse é um dos meios da graça de Deus, a oração. Aí eu pergunto a você: nós podemos viver sem oração? Tem como o crente viver sem oração? Tem como eu viver sem orar? Tem como você viver sem oração? Tem como crescer sem oração? Tem como vencer o pecado sem oração? Tem como vencer a luta espiritual contra Satanás sem oração? Por isso Paulo diz: orem sem cessar, orem o tempo todo. E ele diz também: orem também por mim, lembrem de orar por mim. Olha, o apóstolo Paulo precisava de oração. Será que eu preciso de oração? Será que eu preciso que vocês orem por mim? Será que nós precisamos orar uns pelos outros? Então, queridos, é simples, é básico do Evangelho, é algo básico da vida cristã: oração. Não vamos negligenciar esse meio da graça do Senhor. Não vamos negligenciar, vamos aprender com Jesus, vamos orar mais. Amém? O meu apelo para mim mesmo e para você, por isso que eu estou dizendo no plural: vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus em oração. Nós precisamos. Oração é necessidade e oração é privilégio. E eu encerro convidando vocês para dizer comigo aquela frase que eu gosto de dizer. Vamos lá? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Vamos de novo? Vamos lá? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Ore por sua vida de oração. Agora, faça uma oração por sua vida de oração. Eu vou orar pela minha vida de oração e você ora por sua vida de oração. Depois eu faço uma oração de concordância pela vida de oração dessa igreja. Aí é a minha e a sua vida que nós vamos orar juntos. Mas faça aí 30 segundos, 1 minuto de oração por sua vida de oração. Pode orar como você quiser, silenciosamente, mas pode falar alto também se você quiser, fique à vontade. Você está na casa de oração, pode orar à vontade. Senhor, ouve a oração de cada um de nós nesse momento. Tu sabes como se encontra o meu altar de oração, como se encontra a nossa vida de oração. Pedimos perdão por tantas vezes que negligenciamos a oração, que trocamos a oração por coisas até banais, passageiras dessa terra. Perdoa-nos, Senhor. Acende em nosso coração a chama, o desejo de estar no secreto com o Senhor, de falar com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Oh Deus,
acende a chama em nosso coração, renova esse fervor espiritual, essa simplicidade, essa sinceridade na oração. Renova, Senhor, em nós. Queremos fazer orações simples e sinceras, verdadeiras ao Senhor. Que todos nós, tanto individualmente em nossas casas, mas como também como igreja local, quando nos reunimos aqui, que possamos falar com o Senhor com sinceridade, possamos nos prostrar, nos ajoelhar, ou em pé ou sentado, orar ao Senhor com sinceridade. Mas renova, Senhor, essa vida de oração. Aquela oração simples, sem muito floreio, Senhor, mas com uma fé simples também, confiando simplesmente naquilo que o Senhor nos ensina, nessa palavra que nós lemos hoje. Ajuda-nos a orar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a orar de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. Ajuda-nos a orar mais, Senhor. Nós precisamos, como igreja, buscar mais o Senhor em oração. Então, Senhor, que isso se torne uma prática contínua, diária, de cada um de nós. E que o Teu Espírito Santo nos convide, nos convoque